espiritual no casamento, na vida sentimental. Como que a gente identifica? Por que passamos por tanta batalha nessa área? Hoje, na live de hoje, nós vamos estar falando sobre a área sentimental, na série Batalha Espiritual, como vencer, como identificar, como podemos resolver isso conforme a palavra de Deus. Então, fica aqui comigo, seja muito bem-vindo, todos vocês que estão entrando, Deus abençoe. Vamos tocar nesse assunto, é necessário. A nossa vida, ela é orientada por Deus, pelo Espírito Santo. Então tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, para te encorajar, para te orientar, para te dar uma direção. Em nome de Jesus, eu quero trazer essa palavra e abençoar a sua vida. Amém? Deus seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui você, Juliana. Deus abençoe todos vocês que estão entrando, no nome de Jesus. Gente, muito bom estar aqui nessa noite com vocês. Trazer esse assunto para mim é muito importante, né? Esse mês de julho eu fiz 31 anos de casado, então eu sei o que é uma batalha espiritual. Então a gente tem bastante tempo aí de experiência para contribuir com vocês. Deixa eu fixar esse comentário. Então seja muito bem-vindo, todos vocês que estão entrando. Deus abençoe. Vamos falar sobre esse assunto. Iris, Deus abençoe sua vida, Iris, Juliana. Gente, compartilha essa live. Vamos falar sobre casamento, vamos falar essa área da nossa vida tão atacada, né? Por quê, né? Por quê? Então a gente vai falar um pouco sobre casamento. Vamos trazer aqui textos bíblicos. Quero contribuir aí na sua vida para esse crescimento, né? Lembrando para vocês que toda a área da nossa vida, seja ela sentimental, seja profissional, seja financeira, Deus, ele tem todo o poder para transformar. Só que a gente precisa conhecer. A gente precisa de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então eu estou aqui para transmitir conhecimento para vocês, gente. Experiência de vida, de batalha espiritual. Tenho na minha vida. Tenho atendido muita gente nessa área também do casamento. Então a gente vai contribuir aí. A paz, minha querida Miriam. Deus abençoe, Miriam. Iris, Juliana. Deixa eu já orar com vocês. Tem bastante coisa para falar aqui. Essa live fica salva. Mas se você pode estar aqui no ao vivo, né? Compartilhando também. Contando aí as suas experiências. Se você quiser, né? Colocar algum assunto, alguma parte. Nós vamos tocar aqui em situações bem delicadas. Aquilo que o Espírito Santo for me autorizando, né? A gente vai falando. Porque eu sei que muita gente precisa ouvir, né? Muita gente precisa ouvir algumas coisas que vai ser dita aqui. E essa live, ela vai ser dividida durante essa semana, tá? Terças e quinta, então eu vou dar uma parte hoje, quinta-feira a gente fecha. E na sexta-feira, pela manhã, 6:30 da manhã, a gente entra na sala de oração de guerra. Aí a gente vai orar pelo teu casamento. A gente vai guerrear junto, tá? Por tudo isso que a gente vai conversar aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora, já te entrego essa live nas tuas mãos. Entrego todas aquelas, Pai, aqueles que estão entrando aqui comigo no ao vivo, no Instagram, e para aqueles que vão ver aqui também no YouTube. Que o Senhor abençoe, Pai, que essa live seja muito esclarecedora, que possa despertar, Senhor, alguns pontos que talvez ainda está, Senhor, obscuro, mas que o Senhor possa trazer luz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, sobretudo, Pai, que os demônios saiam de retirada. Sai de retirada, Senhor, dessa vida sentimental da tua filha, do teu filho e do casamento. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, essa live. Guarda esse equipamento, Pai. Nos abençoa, Pai. Fica conosco aqui. Coloca anjos, Senhor, ministradores neste lugar e na casa de cada um que está me assistindo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí por esse dia, por essa palavra? Por essa palavra que vamos trazer agora. Amém? Tatiane, Eliane, Marilene,
Deus abençoe a vida de vocês. Depois, gente, compartilha essa live. Se você quiser mandar agora no ao vivo, espero vocês aí compartilhar esse aviãozinho. Manda aí pelo menos 5 pessoas da sua lista. Manda, fala para ela vir. Quem sabe Deus quer falar com ela, né? Através dessa live. Em nome de Jesus. E vocês podem também interagir comigo, tá? Falando, trazendo experiência, aquilo que der para vocês falarem, né? Gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre casamento, né, que é uma área muito perseguida na nossa vida, porque envolve a área sentimental. Envolve a área sentimental. E toda vez que envolve uma área sentimental, o que acontece? Existem situações na nossa vida e na vida da pessoa em que a gente convive, né, feridas nas emoções. Então, os demônios sempre existiram? Sim. Eles sempre perseguiram? Sim, desde o Jardim do Éden. Porém, o que mais ele vai atacar é quando você vem para dentro de uma relação ou quando você está à procura de alguém e as suas emoções ainda não estão saradas. Aqui é o ponto. Então, a gente vai falar algumas coisas aqui, vou trazer alguns casos aqui. Então, quando as emoções da gente não estão saradas, aí eu vou falando aqui, tanto para quem está casado, como para quem está aguardando no Senhor, procurando uma pessoa para se relacionar, tá? Mas o foco é o casamento, porque você está esperando no Senhor para casar, né? O cristão, então aqui, essa live é para cristão. Aquele que acredita na palavra de Deus e quer viver um relacionamento sério, né, digno na presença do Senhor. Então, eu vou tocar em alguns pontos aqui muito importantes, tá bom? Deus abençoe Marli, Isabela, glória a Deus. Quando a gente vai lá para a carta de Gênesis, então vamos lá na origem do casamento. Então, você que está à procura do casamento e você que está casado. Origem do casamento, né? Gênesis 2:18. A essência do casamento é o que aqui? Quando a gente lê sobre Gênesis 2:18. É a aliança. Deus é Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Então ele fez o casamento, e a gente vai ver aqui mais pra frente, e ele comparou o relacionamento de um casamento de Cristo com a igreja. Então, casamento é algo muito sério no mundo espiritual, tá? É uma das bases, né, da nossa vida, quando a gente se une com alguém. E por estar unido, ó, existe um princípio muito importante, que da união. Os demônios, eles vieram para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, eles não ficam satisfeitos. Já vou logo começando para falar para vocês. Eles não gostam de casamentos, porque casamento é união. Se duas pessoas concordam na terra, se esse casamento tem um poder de concordância, ele vira uma bomba no mundo espiritual para alcançar muitas vidas e trabalhar em muitas pessoas. Então, por isso que vai ter sempre muita desavença. Mas qual é o ponto-chave para a gente chegar num relacionamento? É aqui, ó. Aqui e o coração. Se isso aqui não tiver tratado, às vezes você pode até estar mais resolvida, mas o outro não. Então, na hora de você estar pensando no casamento, você precisa conversar muito para perceber se essa pessoa ela não tem ferida na alma. Porque depois que você casa, é muita luta. Mas vamos lá. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor, não é bom. Então, eu vou falar aqui sobre a origem do casamento e a gente vai conversando. Não é bom que o homem esteja só. Então, o que Deus está falando aqui? Sobre relacionamento, aliança. Então, Deus não nos fez para ficar só. Existe pessoas que decidiram na sua vida a ficar sozinha? Ok, tá? Ela tem condições, né? Que a Bíblia fala que é melhor você casar do que viver abrasado, né? Então, ela pode ficar, show. Mas o princípio de Deus é que você tenha alguém. Então, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, olha só. Olha o princípio bíblico, que é alguém que auxilie e corresponda. Então, aí vem toda aquela história que o Senhor fez cair um sono, né, sobre Adão, e dali foi tirada a mulher.
E aí ele fala assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, gente, lembre sempre o seguinte, princípio, Deus não faz concessões em princípios. Princípios é princípio, Deus estabeleceu. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa origem do casamento. Deixará o pai e a mãe. Deixará o varão, o pai e a mãe. E se unirá à sua mulher. Aqui já começam muitos conflitos no casamento. Quando, por exemplo, você casa e existe princípios para você casar. Primeira coisa é deixar. Então a gente deixa emocionalmente, a gente deixa financeiramente, a gente deixa fisicamente. Então quando você já vai casar, ou você está casado e já está dentro de um ambiente que está todo mundo ali, você não deixou, aqui já começa uma batalha. Tem muita gente que no início do casamento teve que morar todo mundo junto. Ali já começa uma batalha, porque o princípio é deixará. Então já tem que pensar nisso. Né? Vou casar, eu estou casada, eu estou debaixo, onde que eu estou? Então você já está quebrando aqui um princípio. Em nome de Jesus, já começa a pensar sobre isso. Por que você está numa batalha? Pode ser esse aqui também um dos pontos que muita gente tem problema. Tá? Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então eu preciso deixar pai e mãe emocionalmente. Muitas pessoas ainda estão assim ligadas, né? Ligadas emocionalmente ao pai, ou o marido tá a mãe, não largou ainda emocionalmente a mãe. Aí é uma batalha espiritual. É uma batalha por quê? Porque ali no mundo espiritual ele não cortou esse cordão. Então, gente, por isso que eu falei aqui logo no início o seguinte, tudo vai começar na emoção. As batalhas dentro de um relacionamento começam nas feridas, nas questões emocionais que não estão resolvidas. Vocês estão entendendo isso? Então, já vai vendo, você que vai casar, você que está à procura de alguém, esse também é um ponto que você precisa avaliar. Tá? Então, deixará emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Enquanto está todo mundo ali, quem está sustentando aquela casa, né? Ela acaba tendo que dar também alguns pitacos. Vocês estão me entendendo? Então a gente entra em batalhas espirituais dentro de um relacionamento porque a gente não observa essas coisas. Ok? Agora, tem gente que se dá muito bem, glória a Deus, mas a maioria não é assim. Aqui tem uma batalha. Então eu estou identificando batalhas no casamento, depois eu vou te orientar. E também a gente vê que, deixa eu falar algo aqui para vocês. Quando você for procurar alguém, 4 peneiras que você precisa olhar. Thalita, mas eu já estou casado com essa pessoa, eu vou te orientar. Porque quando a gente vai casar, gente, se a gente entendesse esse princípio de aliança, a gente tinha muito critério, muito cuidado ao entrar, né? Ao entrar nessa aliança. Então, deixa eu falar para vocês aqui algumas peneiras que a gente precisa peneirar aí antes de se envolver, tá? Então, você que vai se envolver, ou você já está envolvido, né? Está casado, presta atenção nisso aqui, que é muito interessante. Ó. A Bíblia fala que os deuses da mulher de Salomão corromperam o seu coração. Os deuses. É muito importante considerar essas 4 peneiras antes de casar. Ou seja, antes de nos casarmos com uma pessoa. Thalita, mas eu já estou casada, então observa, para ver se não é uma dessas situações que você está em batalha. Então, essas 4 peneiras antes de casar, ou seja, antes de nos casarmos com uma pessoa, é necessário avaliar se também estamos dispostos a nos casar com Deus da pessoa, com os valores da pessoa, com a missão da pessoa e com a família da pessoa.
Porque nada mais é isso. São essas áreas que a gente vive em conflito. Primeiro, casar com o Deus da pessoa. Quando você casa com alguém, você precisa perguntar. Eu estava vendo um especialista, né? Claro, cristão falando. Seguinte, você vai casar com alguém? Primeira coisa, quando você vai encontrar com uma pessoa, né? Tá conhecendo, você vai perguntar a ela assim: qual é o seu Deus? A quem você acredita? É isso mesmo. Como é que é a sua vida espiritual? Porque se essa pessoa não tá nem aí para Deus, ela é só religiosa, e você é crente, o que você vai fazer debaixo desse jugo desigual? Você vai arrumar mais problema dentro do casamento. Proteção espiritual. Qual é o Deus da pessoa? Espiritualmente você está se casando com ele, com o Deus dela. Ele será o seu novo parente. É ou não é, gente? Thalita, no início eu casei com uma pessoa que eu também não estava na igreja, mas eu não tinha envolvimento com religião nenhuma, mas ele tinha, mas ela tinha. Você casou, vai vir todos eles para dentro da sua casa, porque você faz uma aliança com essa pessoa. Aí tem gente que vai lutar aí. Aí, Thalita, tá, eu já tô casada com essa pessoa. Agora é buscar em Deus, e eu vou explicar mais na frente, que a Bíblia, ela fala o seguinte, que a mulher que anda na santidade, mulher veio para Jesus, ou o homem veio para Jesus, ela santifica esse marido. Então, a tua vida agora vai ser um alicerce para esse homem vir para Jesus. Vai lutar um pouco mais? Vai. Vai batalhar um pouco mais? Vai. Mas você vai ter vitória. Porque quando um se converte, o teu Deus é mais forte. O nosso Deus, ele é mais forte. Só que você vai ter que usar muita estratégia. Cura interior. Porque são muitas feridas. Mas vai vir. Toda a sua casa virá para o Senhor. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Casa com o Deus da pessoa. Essa é uma peneira. Então, se você ainda não entrou, já presta atenção. Já fica esperto. Outra peneira. Casar com os valores da pessoa. Proteção moral. Então, você está casado com uma pessoa que ela não tem... Ela é uma pessoa que não tem valor moral, né? Os valores regem o comportamento. Na mesma proporção que os valores são corrompidos, os relacionamentos sofrem. Então, quando você casa com uma pessoa assim, vai corromper você, seus filhos. Então, abre o olho. Se você ainda não casou, abre o teu olho. Estou casada, irmã Thalita, com uma pessoa assim. Você veio para Jesus, você agora vai lutar contra esses espíritos. Na autoridade do nome de Jesus. E você vai conseguir. Tá? Eu falei com a irmã sobre esse assunto, ela disse que a esposa santifica o esposo. Eu disse sim, mas a batalha é muito grande. Vai ter vitória, mas tem que ter estratégia, porque os demônios não querem perder esse terreno. Mas eu vou mostrar aqui o versículo para vocês. Vamos lá, vamos caminhando. Outra coisa, casar com os valores da pessoa. Outra peneira, casar com a missão da pessoa. Proteção ministerial. Isso traz segurança e sustento, afinidade, complementabilidade. Casar com uma pessoa que não tem compatibilidade no chamado pode impor uma crise existencial no matrimônio. Você quer relacionar, você quer um relacionamento. Aí você quer ser uma missionária, né? Você quer viajar, você quer fazer missões. Mas aquele homem, ele tem um chamado ali pastoral, local. Não é o chamado dele. Ou vice-versa. Né? Você que é homem, está procurando uma esposa para estar contigo no ministério, para ela ser ativa, para ela trabalhar contigo, tarará, tarará. Mas aquela esposa, ela é uma dona de casa, ela não quer se envolver. Então você já tem que pensar sobre isso. Aí começa a batalha espiritual. Aí quando a pessoa vem para Jesus, digamos que você casou, já está casado. Então estou falando para os dois lados, tá? Digamos que você já está casado e aí você veio para Jesus, mas eu queria tanto me envolver na obra, eu queria tanto... Vai ter que ter paciência agora para ganhar esse homem para Jesus. Você pode fazer aquilo que está dentro do seu alcance, mas vai ter coisa que não vai dar para você fazer. E você vai ter que ter paciência. Uma hora ele vai voltar. Tem uma irmã que estava da nossa igreja, a irmã Marília, né? Acho que ela não está aí não. Ela sempre conta que orou 18 anos. Ela veio primeiro. Orou 18 anos pro marido dela vir para Jesus.
Homem ímpio, estava no mundão, tal, tudo. O período que eu passei lá na igreja, os dois muito envolvidos. Ele é uma benção, nem parece que ele veio do mundão do jeito como ela conta. Mas ela falou que orou 18 anos, batalhou. Entende, gente? Então, as batalhas que estão no casamento, agora você vai precisar pregar estratégia de guerra. Batalhar. Não é impossível, tá, gente? Não é impossível. Vai ter que tratar suas emoções, vai ter que buscar conhecimento, né? Busca lideranças que possam te orientar. Cola com gente que vai te ajudar em oração, porque vai travar, tá? Vamos lá. Casa com a missão da pessoa. Então, é proteção ministerial. Então, observa isso. Se você ainda vai casar, se você tá solteira, tá viúva, tá procurando alguém, Deus, preste atenção nesses detalhes aqui, tá? Não se engane. Vou contar aqui uns testemunhos aqui mais pra frente. E outra coisa é casar com a família da pessoa. Outra peneira. Proteção geracional. Discernir os padrões de relacionamento e as heranças. Nós e nossos filhos, de várias formas, serão influenciados pela história familiar do nosso cônjuge. Tá? Comportamento, a parte psicológica, religiosa. Então, olha para a família. Querendo ou não, vai ter uma influência, tá? E aí, a gente, olha lá, estou passando por isso. Então, quem veio para Jesus agora, né? Na época que casou, estava fora do caminho do Senhor, não conhecia a palavra, né? E casou. Hoje, você estando em Cristo, você pode e deve, tem direito de vencer e conseguir, tá? Conquistar a sua família para Jesus e mudar o quadro dessa história. Mas vai exigir de você muita perseverança, resistência, porque as trevas vão lutar. Vão te atacar, vai te xingar, vai falar o que não devia, vai desdenhar de você. Mas você tem que ali, por isso que eu falei do início dessa live, as emoções. Vai precisar de cura nas emoções, de cuidado dessa área, tá? Porque o ataque do diabo começa sempre, todas as esferas da nossa vida. Área emocional, profissional, casamento, ministerial, profissional, vai começar nos sentimentos, tá? Vai começar nos sentimentos. Então, fica ligado aqui comigo. Outra coisa, então eu falei da origem do casamento, né? É muito importante que você tenha entendimento nisso que eu falei agora. Lá em Efésios também, no capítulo 5, fala assim, o propósito do casamento. Qual é o propósito? Marido, ame cada uma a sua mulher, assim como, ou seja, olha o modelo, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, qual o propósito do casamento? Amor, demonstrar o amor, cultivar amor, desenvolver o perdão, desenvolver a compaixão, assim como Cristo amou a igreja, ao modelo. O modelo não é da sua mãe, o modelo não é do seu pai, não é do pai dele, nem da mãe dele. O modelo é como Cristo amou a igreja. Então, enquanto eu ficar no relacionamento e repetindo os comportamentos, né? Pai, mãe, minha mãe era assim, porque, gente, querendo ou não, a iniquidade é o quê? Repetição de comportamento. Por isso que a gente fala sobre heranças espirituais. É uma repetição de comportamento que o diabo entra por aí. Mas você precisa dar um basta nisso e falar assim, olha, a partir de aqui, se a minha mãe falava assim com meu pai, eu vou parar de falar. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu lembro que no início do meu casamento, a gente não tem experiência sobre isso aqui que eu estou ensinando para vocês. E eu nasci num lar cristão. Tá? Mas, por alguns anos, eu comecei a me observar. E ver que eu falava, eu tratava meu esposo da forma como eu via minha mãe. Inconscientemente, tá?
eu também tinha alguns comportamentos. Quando eu comecei a estudar sobre batalha espiritual e libertação, eu comecei a pedir a Jesus para me curar. Eu comecei a pedir a Jesus para tirar aquilo de mim. Ainda que eu visse nele, no meu esposo, reações parecidas com o que a minha mãe se queixava, né? E agia com meu pai, eu falei, Senhor, eu não posso reproduzir isso. Porque eu tenho uma filha e ela tá vendo isso. Né? Minha filha casou e eu lembro que eu falei isso pra ela. Eu falei assim, olha, isso era comportamento da minha mãe. Em nome de Jesus, quebra aqui em mim, quebra em você. Não leve isso pra sua casa. Então, gente, identificar esses comportamentos é importante pra gente não estar reproduzindo. Então, o modelo de casamento é como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher. A Bíblia manda o marido amar. Ele não manda a mulher amar. Por que a Bíblia manda o marido amar? Porque é difícil para o homem amar e declarar que ama. A mulher, ela já foi gerada com essa qualidade, com essa virtude de amar. Por quê? Porque Deus colocou nela o poder de gerir, gestação. Então ela vai gerindo ali aquela criança, ela tem amor. A mulher já tem isso. Então quando o homem ama uma mulher, se submeter a esse amor é muito fácil. Um homem que respeita, que reconhece os defeitos, mas sabe tratar essa mulher, sabe repreendê-la em amor. Ela se submete, gente. Toda mulher se submete a uma autoridade em amor, porque ela já foi concebida por Deus para isso. Agora, quando o homem maltrata, quando o homem é grosso, né? Quando ele não tem o modelo de Cristo, aí eu tô falando aqui para crente agora, homens cristãos, a sua base precisa ser a palavra. Ah, mas minha mulher não sei o quê. Tenta amá-la, respeitá-la, mesmo no momento que ela estiver com muita raiva, desequilibrada. Essa mulher vai voltar e vai se submeter a esse amor. Aí na hora, vai ser a hora que você vai poder chamar e falar aquilo que você não gostou. Mas o que acontece na batalha aqui, nesse momento? É que o homem muitas vezes não demonstra esse amor, a mulher por sua vez também rebate, e ali fica aquele pé de guerra, de briga, porque homem com emoções precisam ser tratadas também, e a mulher também. E começa. Aí aonde que entra aqui os demônios? Se ele vem de uma família que teve um comportamento de briga constante, viu o pai e a mãe brigando, já tem na sua linhagem essa violência. Já tem na sua herança espiritual essa violência. Então os demônios ficam ali, ó, ao redor, bramando como leão. Aí o que acontece? Briga, palavrões, gritaria. Aí, meu filho, o demônio vem com força. Então tá na batalha espiritual. Então, se um de vocês se converter, vamos lá, quem não é crente, um dos casais se converteu, está convertido em Jesus Cristo, você que vai lutar, você que vai buscar estratégia, entendeu? Seja o homem, seja a mulher, é você que vai buscar para poder, se a mulher procurar buscar em Deus a direcionamento, como que vai falar, o momento certo. Lembra de Abigail? Abigail, a casa dela ia ser fulminada por Davi. Davi vinha com 400 homens com raiva, porque Nabal negou o pedido dele. Tá? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 25, se eu não me engano. Então, Abigail foi sábia. Ela falou assim, esse homem é maluco, esse homem é louco. A Bíblia diz, Nabal, loucura. E ela foi, para ela não perder a sua vida e a vida dos empregados e toda a sua casa, ela correu, não falou nada com o marido, porque o marido estava bêbado. Como é que fala com um homem assim? Como é que enfrenta um homem assim, né?
Então ela correu, preparou tudo. Então a mulher sabe, ela vai edificar. Então, gente, a gente precisa curar. Volta aqui no ponto das emoções. A gente vai procurar cuidar das nossas emoções para lidar com a batalha espiritual, tá? Para lidar com a batalha espiritual, tem que estar com as emoções curadas. Para você viver o seu casamento e conquistar a felicidade dentro do seu casamento, você vai precisar passar por essa cura emocional. Tá bom? Ó, quem quer trabalhar com batalha espiritual, Thalita, eu gosto dessa área de oração, de intercessão, quero trabalhar. Precisa estar com as emoções curadas. Porque você vai ser muito atacada na igreja nas emoções. No ministério. Gente, eu que sei. Tá? É batalhas do alto, de baixo, de tudo que é lado. E você precisa ter equilíbrio para não entrar na batalha humana. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir e fortalecer. Aí vai ter hora que você vai ter que usar a arma do silêncio. Vai ter hora que você vai ter que usar a arma de recolher-se, sair de cena. Vai ter momento que você vai ter que fazer jejum. Então, se eu não tiver curada emocionalmente, eu vou viver em batalha espiritual. Tá? Vamos voltar pra cá. Ó, e quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, o homem que tá maltratando a mulher, que não tá vigiando nessa área, ele não se ama. Ele tem problema de autoestima, baixa autoestima. Ele precisa passar por cura interior também. Tá? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Então, geralmente, tanto um quanto o outro, principalmente aquele que está mais atacando, ele tem uma ferida ali dentro. E você vai precisar orar a Deus por essa cura na alma dele, né? Outra área, falamos sobre a origem, né, o propósito do casamento, a importância do casamento para o cristão. Por que é importante o casamento para o cristão? Porque o mundo, ele hoje, né, na atualidade, eles não estão importando não, né? Hoje eu fico com um, não deu certo, a gente vai com outro, a gente vai para outro. Então não estou falando para ímpio, não estou falando para quem precisa que está fora do evangelho. Estou falando para você que é crente, que aceitou Jesus como seu salvador. A importância do casamento para o cristão. 1 Coríntios 7, 2 diz assim, sobre a imoralidade sexual. Então, se o crente entende que ele não tem condições de se aguentar, ele precisa casar. Então, é importante o casamento para ele. Ó, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa. Tá lá em 1 Coríntios 7, 2 até o 5. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa e, da mesma forma, a esposa para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem uns aos outros, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unem-se novamente para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha quanta coisa a gente aprende aqui. Aí eu tô falando para casais, tá? Crente. Ele precisa entender que o casamento é um compromisso, sobretudo, sexual também. Por quê? Porque Satanás, olha o que o texto diz, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, eu preciso entender que eu preciso atender. Eu preciso atender esse homem e esse homem precisa atender essa mulher. Então, o que o diabo faz? Ele começa a colocar contenda, briga. Porque quando você está com o emocional abalado, como é que você vai ter relação, né? Então, tem pessoas que vivem assim, tempos, dias, meses, brigado. Aí aquele homem vai, né? Porque ele já tem um vício. E você fica ali aguardando. E muitas vezes tem mulheres também que não aguentam. Thalita, eu estou passando por essa situação. Minha irmã, deixa eu falar algo para você.
você está numa batalha muito difícil, que é a área da sexualidade. Eu fiz 2 lives aqui falando sobre a área da sexualidade e espiritualidade. Inclusive, no dia 17 de agosto, eu vou aprofundar mais ainda, vou fazer uma live. E eu vou aprofundar mais ainda sobre essa área da sexualidade. Vou trazer aqui pontos muito importantes, tá? Então, você entra aqui na minha bio e já deixa lá, já faz a sua inscrição, já tá aberto, para você participar dessa live no dia 17 de agosto, é um sábado. Vai ser 2 horas de live, 2 horas e meia, tá? Para poder eu te ajudar. Mais ainda, tá? Você precisa se fortalecer no Senhor e buscar conhecimento. Porque essa é uma área que domina mesmo. Domina força. Mas não é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. A gente só precisa das estratégias, tá? Faz a sua inscrição assim que você sair daqui para você participar dessa live. Ó, então, por causa da imoralidade sexual, não se recuse. Então, o que mais acontece dentro de uma batalha espiritual no casamento é a gente se recusar, né? Fica dias, semanas, meses, até anos, né? Gente, eu já atendi pessoas, né? Há muitos anos atrás, que estavam convivendo na igreja, né? E cada um dormia num quarto, já por 5 anos. Entendeu? E o que acontecia? Quedas constantes. Quedas de um lado, quedas do outro, né? E aí a gente foi entender o que estava acontecendo. Mas estavam ali, servindo, tá? Estavam ali, vivendo. Só que isso trouxe tanto prejuízo para a vida dela e para a vida dele, que ela teve muitas doenças, né? Por conta disso, ele também. E depois que a gente fez o alinhamento deles, né? Poucos meses depois, ela faleceu. Depois que a gente fez o alinhamento, fez a restauração do casamento, através da confissão, da liberação do perdão, né, da quebra das maldições. Pouco tempo depois ela faleceu. Então, gente, não vamos brincar com essa área. Vamos lutar pelo nosso casamento. A importância do casamento também ele tem para a família. Ele é muito importante. Os filhos são herança do Senhor. O homem e a mulher, ele é o teto, ó. Ele é o teto para dar proteção para os filhos, tá? Então o casamento é importante por causa disso. Então quando esse casamento tá desajustado, gente, pensa quem tá debaixo desse teto. Tá todo mundo sofrendo as consequências desse casamento. É ou não é? Então, filhos, eles são bem formados, bem alicerçados, né? Quando eles estão debaixo de um casamento construído na rocha. Vem o vento. Olha, preste atenção no texto. O texto diz que o homem construiu uma casa na rocha e o outro construiu uma casa na areia. Tanto da rocha quanto da areia veio a mesma tempestade para um e para o outro. Então isso quer dizer para nós o seguinte: não se engane. Foi o que eu falei aqui num story, né, que eu falei para vocês. Por todos os lados nós vamos ser pressionados. Então, tempestade vai vir para todo mundo. Casado, solteiro, crente, não crente. Agora, o que vai fazer a diferença é o alicerce. É a preparação. É o quanto que você está buscando de conhecimento. O quanto você está juntando com pessoa que vai te jogar para cima. Que vai te ajudar, tá? Isso aqui que vai fazer a diferença. Então, a importância do casamento também para a família. Então, tá tendo batalha espiritual com os filhos estão se pervertendo, estão acontecendo um monte de coisa. Vê se não tá vindo daqui de cima. Aqui precisa se ajustar, tá? Outra coisa, é importante também o casamento para a igreja. A igreja é constituída de famílias, né? A engrenagem de uma igreja, ela é constituída pelas famílias. Então a gente precisa entender que existe também um cuidado que a igreja tem que ter, né? Preparar,
orientar as famílias. Quem está na direção de uma igreja, né, ele precisa cuidar do seu casamento para poder ele ser também referência para essas famílias. Ele precisa estar com o casamento alicerçado, as lideranças, tá, gente? Porque eles são referência, é deles que vão descendo o óleo. Então tem que ter cuidado, quem está me ouvindo aqui, que é liderança, precisa buscar em Deus estruturar esse casamento, porque acaba também passando isso para a igreja. Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, né? Bispo naquela época era liderança, né? O pastor, a pessoa que está na liderança. É necessário, pois, que o líder seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aí aqui começa, gente, tem um monte de problema. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, se você está numa liderança, se você é esposa de um líder, ou se você é um líder, um pastor, você também é referência para a sua igreja, para as pessoas que estão ao seu redor. Precisa cuidar desse casamento. Então não dá para ficar casando, descasando. Não dá para ficar separando e voltando. Então, se você deseja estar na frente de uma liderança, você vai ter que lutar para esse casamento aí até Jesus voltar. Vai ter que lutar por ele. Porque você é um líder, você é uma líder, você tem que estar na frente de alguém, de um grupo. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja estão passando batalha espiritual no casamento. E ela precisa buscar com você, líder, orientação. Então, proporcionar, né, treinamento, proporcionar cursos dentro da igreja para ajudar as famílias. Tá? Gente, quem está procurando casamento, preste atenção. Escutei uma irmã, ela falou, irmã, tá ali, pode falar, pode contar meu testemunho, claro que eu não vou falar nome. Tem gente que fica atrás de homem de Deus, né? Eu quero casar com um homem de Deus, quero casar com um homem de Deus. Essa irmã, ela já tinha, né, claro, uma idade, não era novinha, mas ela estava no primeiro amor, ela estava ali, se converteu há pouco tempo. E no meio da igreja, então, gente, não vai achando que homem de Deus, só porque você está olhando um estereótipo, que tá tudo certo ali, não, tá? Não se engane. Você precisa conviver, você precisa olhar, você precisa ver. Aí ela falou que esse homem, né, estava lá e ela também conheceu ele na igreja, ela estava no primeiro amor, ela veio do mundo, não conhecia Jesus, mas essa pessoa era um homem de Deus que já estava há muito tempo na igreja. Só que quando ela começou a se envolver, né, criar a expectativa de casar com ele, ele já estava vindo do segundo casamento. Trabalhador na igreja, homem de Deus, né? Estava no segundo casamento, ela ia ser a terceira. E ela falou que ela criou tanta expectativa, porque era o sonho dela casar com um homem de Deus. Primeiro, um homem de Deus já está no terceiro casamento, alguma coisa está acontecendo aí. Né? É ou não é, gente? Já está no terceiro casamento? O que está acontecendo? Por que não... O que deu? Então, a gente fica nesse estigma de homem de Deus, tem que ter muito cuidado com isso. Aí ela entrou nessa relação, porque ele tinha a mesma expectativa que ela, né, de servir na obra, era um homem ativo ali, servindo, parará. Tá, casou. Quando ela casa, minha irmã, passa um tempo, aí o homem de Deus revela quem ele é dentro de casa. Entendeu? Ela começou a sofrer, porque ela começou a se decepcionar. Primeiro porque ele começou a evitar ela.
extremamente religioso, aquela capa da religiosidade, né? Extremamente religioso. Tenha muito cuidado com esse negócio de religiosidade, gente. É igual Naamã. Não é isso? Vai tá com aquela capa de general, mas por dentro tá leproso. É isso? É esse nome mesmo? Confirmem pra mim. É isso, né? Aí o profeta fala pra ele assim, ó, você tem que se banhar lá no rio tal, né? Profeta Eliseu. Eu sou o general de guerra. Como assim? Então, essas pessoas extremamente religiosas, cuidado com isso. Cuidado com isso. É batalha. Nem entra nesse negócio. É batalha espiritual aí. E aí ele começou a se afastar. É isso mesmo, né? Ó. Ele começou... né? Leproso. Homem de guerra, porém leproso. Que estava ali debaixo daquela farda. E ela falou que ele começou a se afastar dela, se afastando. Quando ela foi ver, ele era viciado, né? Pornografia. E aí ela falou que foi uma ladeira abaixo na vida espiritual dela. Ela nova, convertida, cheia de expectativa, né? E basicamente tá separando de novo, ou seja. Então, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volto aqui no início que eu falei pra vocês da live. Batalha espiritual começa nas emoções. Se não tiver com as emoções saradas, curadas, até pra você se relacionar com alguém, vai ter que precisar. Por quê? Porque você precisa estar racionalmente pensando, olhando tudo isso que eu falei aqui. Depois você volta, quem entrou na metade, volta depois na live pra você entender, tá? Eu vou continuar essa live semana que vem, mas eu vou fechá-la aqui pra gente falar na semana que vem. Semana que vem não, desculpa, na quinta-feira, né? Nós vamos falar sobre sinais de ataque espiritual e como combater, tá? Vou falar alguns sinais, identificando e combatendo à luz da palavra. Então a gente vai trazer aqui alguns aspectos de sinais fortes que você pode estar passando. Então aqui eu estou trazendo todo um histórico do casamento e algumas brechas, né, que a gente acaba entrando sem perceber. E a batalha está dentro disso, tá? Então, cuidado então com esse negócio de homem de Deus, tá? Eu quero casar com um homem de Deus. Loucura. Já tá no terceiro casamento, no segundo, ó, vai orar. Vai orar a Deus para poder você entrar nisso aí, tá? Então, outra vez também eu atendi uma irmã que ela era viúva. E ela falou que ela frequentava um trabalho de oração do manto, né? Poder. E quem era a pessoa responsável pelo trabalho de libertação e oração? Um homem, né? O tal homem que ela casou, né? Ela me contando. Ele que ia entregar a profecia, ela falava assim, nossa, ela viúva. E ele, aquele solteirão, né? E ela falou assim, nossa, era um homem que eu preciso casar, porque é um homem de Deus, né? Tá entregando os mistérios, tá aqui todo dia na obra, tá todo dia na obra, né? Aquela coisa. E ela foi se iludindo ali, gente. Ela falou que quando casou com ele falou assim, ó, a partir de agora, ela que tinha pensão, ela que tinha dinheiro, que tinha tudo, ele pegou os cartões para controlar. O homem de Deus, hein, que entregava as profecias, as profetadas, né? Começou a pegar o cartão dela para controlar. Tá? E ela falou assim, irmã, ele começou a se revelar dentro de casa. Eu comecei a pegar, inclusive, que ele gostava daquela situação, ó, mesmo sexo. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falou, e para piorar, ele xingava dentro de casa. E tinha momento que ele se manifestava. Eu falei, meu Deus. E a senhora não viu isso? Ela falou, não, irmã, eu frequentava o trabalho, ele entregava os mantos. Aí eu falei, é isso aí. Conclusão. O homem, ela foi levando aquele casamento, né? E ele
ele sofreu de uma enfermidade, mais para frente sofreu de uma enfermidade, e ela falou que ficou cuidando dele. E ele morreu. Gente, são essas coisas, tá? Então, fica ligado a vocês aí, então, que não fica entrando nessa, não, porque vê esses critérios que a gente está falando aqui, tá? Espere em Deus, cura suas emoções. Quando você estiver bem emocionalmente, aí sim, vai cuidando, tá? E aí, como que a gente fecha as portas para não cair nas ciladas do diabo? 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O que é sóbrio, gente? Fica esperta, né? Tá com os seus sentidos aguçados, prontos. E vigiem. O inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então isso aqui é antigo, tá? Então, por que a gente entra em batalha espiritual no casamento, na vida sentimental? Porque a gente não observa essas coisas que já estão lá desde o princípio, os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Estou falando aqui desde o início. Tá? Agora eu já estou nessa situação, irmã Thalita, eu já casei e eu não quero me divorciar, né? Eu não vou me divorciar, mas eu estou vivendo muitas situações. Mas lute porque é possível. Eu já vi outras restaurações de casamento. Eu já vi restaurações de casamento genuína. Lute. Eu ensino aqui, tem várias lives me ensinando como você vencer batalhas espirituais. Faz uma mentoria. Marca aqui uma mentoria, uma Thalita, para que eu possa te orientar. Tem pessoas aqui que são mentorada minha, que pode falar, eu não é? Quem está aqui, ó? Que também foram orientadas. Você precisa de ajuda, você precisa que alguém converse com você, você precisa trazer para a luz e a gente orar. Instruir você. Procure seu pastor, sua pastora, uma liderança. Não tente sozinho, não. Ó, eu. E a gente continua. Às vezes essas irmãs, ela fala assim, Thalita, olha, o negócio hoje tá diferente aqui. Tô vendo algo acontecer. E a gente vai dando a estratégia, né? Porque vocês estão lutando com forças malignas. Você que está em Cristo Jesus e ele não está, você está lutando com forças espirituais. Antagônicas, ó. Mas você vai vencer, porque o que está em você é maior. Só que não é automático, não é da noite pro dia. Foram anos e anos, né? Agora com estratégia, conhecimento. E por último, oração de guerra. Efésios 6:10. Finalmente, ele está dando aqui um finalmente, ó. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vai ter que se fortalecer. Aí pode durar 2 anos, pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, mas você vai conseguir. E quando vier, gente, a glória da segunda casa, esse homem, essa mulher vai ser uma potência na mão de Deus. Tá? E olha, ele fala aqui assim, ó, fortaleça no Senhor na força do seu poder. Ó, hoje eu pensei tanto na minha situação do casamento, aí vem aqui a live com esse ensinamento. Olha aí, viu? Fortalece no Senhor na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o crente vai ter que entender sobre a armadura. Eu tenho aqui várias lives falando sobre armadura, mas eu ensino às sexta-feiras, 6h30 da manhã. Põe teu relógio aí para despertar. Nós temos uma sala de oração, nós temos um grupo VIP, você pode entrar nesse grupo. Chama meu suporte que ela te coloca lá. 6h30 da manhã, eu coloco o link e vocês entram na sala do Google Meet comigo e a gente ora aqui, a gente dá instrução e a gente faz oração de guerra. Você vai andando na tua casa, eu vou dando comando junto com você. E ele vai perdendo resistência, Eu trago sempre estratégia para vocês, tá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas.
Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Eu sei que muitas igrejas até não são tão religiosas que falam assim, armadura nada, irmão. Claro que não é uma armadura física, é uma armadura espiritual. Paulo está comparando, fazendo comparação. Então, o primeiro item da armadura aqui, olha. Por isso, vista toda a armadura. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto, quando você coloca ele, ele faz o quê? Ele ajusta. Ele ajusta. Então, você vai ter que procurar situações que precisam ser ajustadas no seu casamento. Você compartilhava de algumas coisas que alimenta os demônios? Sai desse lugar. Conversa com o seu esposo. Fala, hoje eu estou em Cristo Jesus. Por exemplo, hoje eu não bebo mais. Porque a gente sabe que o excesso da bebida traz confusão. A Bíblia que fala isso. Então eu não vou nem tomar o primeiro gole para poder não dar problema. Porque o outro já está alterado. Se você também bebe, altera. Então, vai começando a ajustar as coisas. Se você mentia, veio situação que é de engano, fala, meu querido, essa coisa eu não me envolvo mais. Aí o que vai acontecer? Você vai, claro que vai ter ataque, vai ter contra-ataque, mas você vai permanecendo firme. Vai chegar uma hora que você vai limpar ele pelo seu procedimento. Pelo seu procedimento, deixa eu ver se eu acho o versículo que fala sobre isso aqui. Mas acho que eu vou falar semana que vem sobre isso. Pelo seu procedimento, você vai... Semana que vem eu vou falar sobre isso. Melhor, desculpa, quinta-feira. Quinta-feira eu vou falar sobre isso. Pelo seu procedimento, esse homem vai começar a observar e ser limpo. Porque enquanto você está compactuando com tudo que fazia antes, tá xingando, xinga também. Tá gritando, grito também. Tá bebendo, bebo também. Tá entrando nos esquemas da mentira, também entro. Então você pode fazer tudo isso em amor. Falar, querido, hoje eu estou em Jesus. A palavra de Deus, até separa os versículos. Né? Eu li sobre isso aqui está me constrangendo fazer isso. Não estou me sentindo bem. Aí ele vai. Ok? Quem está entendendo isso, gente? Hoje eu pensei tanto. Pastora, eu lutei por 10 anos com meu marido no adultério. Mas Deus é contigo, irmã. Não desiste, não. Mesmo que ele está pedindo divórcio. Se você está em Cristo Jesus, você pode lutar e Deus vai mover lá. Creia no Deus Todo-Poderoso. Porque você tem uma aliança. Se é do teu desejo que esse homem seja liberto e que ele volte, pode ficar confiante no Senhor, tá? Porque a gente não pode falar assim, poxa, acabou, o divórcio acabou. O divórcio acabou pro homem, mas para Deus não. Deus pode restaurar esse ano, se é da tua vontade, se é do seu interesse. Entende? Olha, não sei se a irmã tá aqui, cadê ela? É a irmã Marli, ela conta isso na igreja, tá? Isso é conhecido de todo mundo sabe. O marido dela foi embora. Quando eles se separaram, ela não era cristã, né? Ela não era cristã. E acho que ela devia ter uns 7 anos de casado, ou 10. Ele foi embora. Divorciou. Casou com outra. Depois de 24 anos, ele ficou viúvo. E Deus, aí agora esse homem está em Cristo Jesus. E Deus fala para ele, volta para sua primeira esposa. Eles casaram de novo. Gente, ele ficou viúvo e voltou para a esposa, que não tinha casado de novo. E hoje estão fazendo a obra do Senhor, gente. Incrível. Ela aí. É ou não é, Marli? É verdade. Tá aí, ó. 24 anos depois, eles casam novamente. E estão fazendo a obra de Deus.
Para Deus, nada é impossível. Ela buscou, ele buscou, não. Deus fez voltar. E ele fala que Deus fez ele voltar. Por meu marido, ó. Isso aí. Se é o desejo de vocês, porque quando vocês conceberam esse relacionamento, muitas de vocês estavam no mundo ímpio. Então, olha só. Estavam compartilhando das mesmas coisas. Agora, um se converte. Mas Deus promete na sua palavra que tu e a tua casa, a mulher santa santifica o seu marido. Ele vai ser repelido nesse momento, ela vai ser repelida nesse momento, porque você agora está andando com o Espírito Santo. Então, cuida da tua emoção, cuida do teu emocional, para você ter tempo e saber estratégia para lutar. Porque ele vai voltar, porque Deus promete em sua palavra. Amém? E te dá um abraço bem gostoso, olha aí, ó. É isso. Deus é bom. Vem para a sala de oração, sexta-feira. Todas essas irmãs geralmente estão conosco, né? E elas contam seus testemunhos. Então, sexta-feira vai ser dia da gente orar pelo casamento, pro marido que foi, pelo divórcio, para quem está procurando. Vamos sexta-feira. Se esforça bem pra gente orar. 6h30, tá? Da manhã. Eu vou estar aqui pra orar pelo seu casamento. Pra gente orar junto. Guerrear junto, tá? Dar algumas instruções e vocês contarem o testemunho de vocês. Porque aí eu abro a oportunidade pra vocês contarem o testemunho. Porque o testemunho edifica as outras irmãs. Tá bom? Encoraja. Vem pra sala de guerra. Isso aí, ó. 6h30. Convida mais pessoas que estão passando por esse problema no casamento, tá? Pra elas virem. Porque é aqui. Ajudar um outro. Então, ó, cingindo-se com a verdade. Já dei aqui uma orientação. Agora, vai ter ataque? Vai. Porque o inimigo, ele vai usar o quê? Ó, falar pra você, coisa que você não gosta. Maltratar, falar besteira, falar não sei o quê. Aí você vai curar suas emoções, ó, pra você conseguir lutar. No momento certo. Tá? Na hora certa. Depois ele fala o quê? Vestindo a couraça da justiça. Ó. A tua justiça não é sua, a justiça é do Senhor. Você foi justificado por Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que me justifica. Você não precisa se justificar. Vou me vingar desse homem, vou falar também, vou fazer... Não. A tua justiça é dele. Ó. É isso que ele está falando. Tá? Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Por quê, gente? Bota, sandália da paz. Fala de firmeza. Porque a gente anda por muitos lugares escorregadios na nossa caminhada cristã, no nosso casamento. E o evangelho que você leva é o evangelho da paz. Não é o evangelho de guerra. Amém? Então, calça esse evangelho e fala assim, eu estou em Cristo Jesus firmado, meus pés em Cristo. E ele fala aqui também, além de usar o capacete da salvação, ó, protege a tua mente. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E outra coisa, ele fala aqui o escudo da fé, com o qual você poderá apagar toda a seta inflamada do maligno. Olha, para você viver uma batalha espiritual, você vai ter que ter muita fé. Você vai ter que desenvolver a fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O marido foi embora, o homem não quer, ou a mulher não quer, ou a situação tá... Eu não sei como lidar com isso. Eu não tô vendo saída, mas fala assim, eu creio. Você verbaliza isso. Eu creio pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou tomar posse da minha vitória. Esse homem vai entrar, essa mulher vai voltar. Você já começa a visualizar pela fé. Olha o que Deus fez com Abraão. Abraão, você pode contar, olha para fora, sai da tenda. Sai da sua tenda, ó filho meu. Olha as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Ali é um ato profético. Fé. Assim será a sua descendência. Gente, Abraão não tinha nem filho. Como que a minha descendência não tem nem filho?
Tá aí, ó, o povo de Israel. Pensa no povo que vive até o dia de hoje, mais de 2000 anos. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar. Tem nada perdido. Já contei testemunho aqui para vocês. Em nome de Jesus, Deus pode transformar. Esse homem pode se arrepender lá e voltar transformado, porque você está sendo transformada. Porque você se alinhou com o céu. Você vestiu as armaduras de Deus e curou suas emoções. Não vou querer ninguém na minha vida agora enquanto o Senhor não fizer isso. E aí, ó, se prepare. Porque você precisa buscar o discernimento. Que eu vou ensinar isso para vocês sobre discernimento espiritual, para você usar na batalha espiritual. Eu vou ensinar sexta-feira, na sala de guerra, tá? Terminamos. Orem no Espírito em toda ocasião. O que é orar em Espírito em toda ocasião? Gente, a gente não pode estar parando para orar todo o tempo. Você tá andando, você tá na cozinha, você tá saindo aqui no Espírito, falando com Ele. Gente, eu converso com Deus assim, constantemente, falando. Deus, isso. Daqui a pouco eu falo em mistério. Daqui a pouco eu... Constantemente. Então, ore em Espírito. O homem tá vindo, ore em Espírito. Vai sair, ore em Espírito. Vai ter uma conversa, vai ter um encontro, ore em Espírito. Senhor, me dá estratégia. Senhor, Pai, vai comigo e coloca um anjo de guerra comigo. E vai agora perdendo as forças, esses demônios que vêm junto com ele. Vai entrar por essa porta, vão ungir essa porta e esses demônios vão ficar lá fora. Vai perder a força aqui dentro de casa. Cala a boca do cão. Você tem que começar a orar a oração de guerra. E eu ensino isso na sala sexta-feira, tá bom? É isso mesmo, é loucura, o evangelho é loucura, mas é assim que a gente vence. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aleluia! Amém. Então, vamos embora. Aqui na minha bio você pode procurar. Tem as imersões. Tem uma imersão de cura interior. Muito importante você fazer ela também. Faça. E depois você agenda aí com o meu suporte, que está aqui na minha bio, de mentoria, para você estar comigo e a gente orar junto, tá? Que Jesus te abençoe. Deixa eu orar por você. Até quinta-feira a gente vai dar continuidade nessa palavra. E compartilha essa live. Daqui a pouco eu vou colocar ela no YouTube. Compartilha em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora, declarando, Senhor, sobre todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, todas que estão passando, Senhor, por batalha no casamento, seja aquelas que já estão casadas, aquelas que o marido foi, aquelas que estão esperando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora sobre a vida dela, Senhor, um encorajamento, um renovo do Espírito e toda palavra contrária do diabo, todo intento do inimigo contra essa vida, Pai, em nome de Jesus, perca a resistência. Toda mentira, toda falácia. Pai, eu peço agora que o Senhor coloque nela o capacete, Senhor, da salvação. A couraça da justiça, Senhor. Coloca nela, Senhor, agora um escudo da fé. Renova a fé dela, aumenta a fé dela, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a fé dele. Em nome de Jesus, para ele lutar. Em nome de Jesus, Pai. Coloca as sandálias. E coloca, Senhor, a espada do Espírito. Que a palavra de Deus esteja afiada na mente, na boca, para poder ela, Senhor, lutar contra os dardos do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minhas irmãs. Um abraço para vocês, um beijo. Que Deus abençoe. Quinta-feira a gente está junto.